Bom dia. Eu estive na Bahia agora, recentemente, no interior, debatendo a situação do Rio São Francisco, e numa reunião, uma pessoa me disse uma coisa muito profunda. É preferível morrer que perder a vida. Viver por viver, sem qualificar a vida, é desperdiçar esse fenômeno maravilhoso que é a vida. Para viver, você tem que ser feliz, você tem que ter vontade de viver. Você não pode viver como se estivesse comendo sem fome. Tem que ter vontade de viver. Aliás, a melhor definição que eu já vi de ser feliz é: ser feliz é gostar de viver. Não é não ter dificuldades. Dificuldades sempre tem. Mas tem gente que gosta de viver. Ter amor à vida. Eu sempre falo do amor à vida, o que eu vou falar aqui hoje, é o amor à terra, defender o meio ambiente, as pessoas, é um amor geral, irrestrito, global. Mas muitas vezes a visão de amor que se tem nessa idade, nossa, não vou me excluir da idade de vocês, é esse amor pessoal por uma outra pessoa, né? Uma coisa assim, que também é importante. Mas também não vamos desabar se a gente tem uma decepçãozinha. Porque você gosta de viver, vai ter outras oportunidades. Lá na Bahia também um baiano me disse o seguinte: subi no pé de manga para ver meu amor passar. Ela não passou, aí eu desci. É assim, mãe. Toca pra frente. Hoje eu vi aquele Simão lá de São Paulo, aquele humorista, uma entrevista em rádio, ele disse uma outra definição de amor. Amor é como uma grama. Você planta, antes você prepara o terreno, depois você vem molhando aquela grama, toma cuidado, quando ela está bonita, vem uma vaca e estraga tudo. Foi uma amiga dele que estava reclamando de uma pessoa que tomou o marido dela. Tudo isso acontece, né? Por isso que ela vai desanimar, né? Mas olha, eu quero falar do amor à vida. E tem assim um fio da meada. A vida como sequência de transformações. Eu vou falar um pouco da minha vida porque foi isso que me pediram. Eu acho que, né, a pessoa que conversou comigo achou que seria a melhor contribuição. Então eu peço licença para falar de mim mesmo, no sentido de contribuir para que vocês façam uma reflexão sobre a vida. A minha vida tem sido assim uma transformação permanente. Eu nunca tenho certeza de nada. Eu estou sempre querendo modificar as coisas. E isso virou uma forma natural de viver. Para muita gente isso é instabilidade. Para muita gente isso aí é imaturidade. É como se você fosse uma eterna criança. Mas é isso que eu quero ser. Eu quero ter a curiosidade das crianças. A curiosidade das crianças é uma coisa que impulsiona as descobertas. A criança está sempre imaginando. E a imaginação, segundo Einstein, é superior ao conhecimento, no sentido que o conhecimento é a conquista já feita. A imaginação nos leva a novas fronteiras, a descobrir coisas novas. Quando a gente está vivendo, a gente começa a acordar para a vida, você já tem aí 8 anos, 7 anos, você começa a querer viver, mas tudo já está definido. Já está definido, os valores estão definidos. E aí há uma dificuldade muito grande, da gente saber o que mudar e o que conservar. Eu aprendi sofrendo muito que para mudar eu tenho que saber o que conservar. Isso é uma arte, é uma sabedoria. E quando a gente não tem espaço para tomar decisões, a gente fica meio rebelde. E se a gente fica rebelde, a gente começa a chutar o balde, às vezes chutar até coisas boas. E eu aprendi com um sábio chinês que viveu antes de Cristo, Confúcio, de que todos os bons sentimentos nossos, ou as políticas públicas de um país, precisam de se inspirar nos bons sentimentos, mas passando pelo crivo da experiência.
todo bom sentimento que não tem o crivo da experiência histórica pode nos induzir a erros. Eu acredito que nós estamos vivendo uma situação dessa, vou falar rapidinho. É proibido uma criança trabalhar. Eu, quando tinha 9 anos, meu pai tinha outra pedagogia. Ele falou, olha, você vai catar esterco ali na Bairro Santa Efigênia, de cavalo, você vai trazer isso aqui, me deu um saco, e punha para secar, e ele ajudava a fazer a horta, e depois eu ia vender verdura. Eu ganhei muito dinheiro vendendo verdura e ajudava a minha família, que eram 12 irmãos. Eu tinha vergonha dos meus colegas de ver catando esterco e vendendo verdura. Hoje eu agradeço meu pai, porque ajuda a desenvolver o cérebro, o trabalho manual, o trabalho prático, ensina a pessoa a ter maior agilidade para conviver com a sociedade. Na medida que proíbe todo trabalho, não só o trabalho escravo, mas generaliza, eu estou cortando uma perna fundamental da pedagogia, do aprendizado, que é a experiência, que é o trabalho na formação do cérebro. O nosso cérebro se formou, inclusive, no trabalho, no desenvolvimento das mãos. A área do cérebro que corresponde às mãos é enorme. Tudo a gente tem que ser revisto, tudo temos que rever, à luz da experiência histórica. E no meu caso, eu nasci numa família muito religiosa, evangélica, lendo a Bíblia todo dia, o dia inteiro, fazendo concurso bíblico. E eu achava uma maravilha, tudo era bonitinho, tudo estava bem explicado. Mas vem esse tal de adolescência e coloca a gente com uma série de dúvidas. E o bonito, o recomendável, era não ter dúvida, era obedecer. Mas eu não conseguia esconder minha dúvida, abafá-la o tempo todo. Eu queria descobrir coisas novas. Eu não queria apenas obedecer sem ter certeza ou estar tranquilo que aquela obediência era devida. Aí começa a ter problema na família. E a gente não quer ter problema com a família, mas acaba tendo. E às vezes a gente também não leva em conta a experiência, que é a importância da família. Tudo que eu vivi na vida, tive exilado, tive preso, tive clandestino durante muitos anos, na época da ditadura, eu senti o valor da família. Quando você precisa, você está doente, ninguém vai cuidar de você, nenhum amigo. É a família, é a irmã, a sua mãe. Família é importantíssima. Então, não vamos rejeitar a família por causa de alguns problemas da família. A mesma coisa, não vamos matar a vaca para combater o carrapato. Então, esse tipo de experiência você vai acumulando na vida. Hoje eu tenho uma série de coisas que eu aprendi. Mas a minha experiência talvez não vale para vocês. O que vale é o método. Procure aprender com a experiência, vão devagar, levem em conta a experiência, saibam o que conservar. É muito importante. Quando eu tive, no meu período de questionamento maior, coincidiu que eu estava tentando definir o que eu ia fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer. Uma dificuldade até que escolhi medicina. Escolhi porque eu também não tinha muito tempo para ficar pensando o tempo todo. E aconteceu golpe militar, quando eu estava no primeiro ano de medicina, e veio ditadura, crise de saber a minha identidade, movimento estudantil, eu mergulhei no movimento estudantil, me afastei um pouco da orientação familiar sobre religião, e minha vida virou uma confusão. Que eu não lamento, eu apenas coloco que eu aprendi muito devido a essas circunstâncias. E no movimento estudantil eu cheguei a ocupar um cargo importante como vice-presidência da União Nacional do Estudante. Fui preso várias vezes porque os militares invadiram a Faculdade de Medicina da UFMG. A gente não aceitava a interferência dos Estados Unidos na política brasileira, justamente quando o governo João Goulart queria fazer as reformas de base, como reforma agrária, reforma habitacional, reforma educacional, com Darcy Ribeiro e outros. Era um momento assim de efervescência social no país. Aí eles temiam que isso levasse ao comunismo. Os Estados Unidos, junto com os militares brasileiros e alguns partidos políticos da elite, deram um golpe. E aí nós tivemos uma aventura, a juventude lutando de armas na mão,
Muitas pessoas foram assassinadas, torturadas, uma história muito difícil, até de a gente lembrar hoje o que foram anos intermináveis. Aí eu passei nessa época 5 anos com nome falso na clandestinidade na Baixada Fluminense, com pobreza, vivendo com salário mínimo, morando em favela, me escondendo o tempo todo, sem poder assumir minha profissão, que eu já era médico. Foi uma grande experiência para mim, fazendo feira 2 horas da tarde para comprar as coisas mais baratas, já meio estragando, ficando muito tempo sem comer carne. Eu tive uma depressão muito grande, vendo meus colegas sendo assassinados, sem não poder fazer nada, um bombardeio na guerra do Vietnã, e você vendo aquilo tudo, e a rádio falando dos militares, Brasil campeão do mundo, que beleza, então nós é que estávamos ficando doidos de lutar contra a ditadura. Mas passou esse período, estive exilado, fui para o Chile, atravessando a fronteira do Brasil com nome falso, que a gente tinha que aprender a falsificar documento para sobreviver. Vivi no Chile, estava tudo bem, outro golpe militar, mata o presidente Allende dentro do palácio, também financiado pelos Estados Unidos. E aí eu tento fugir, não consigo, entro na Embaixada da Argentina e sou transferido para a Argentina, onde vivo quase 1 ano, e consegui asilo político pela ONU e fui morar na Argélia, na África, onde morei 5 anos e pude pela primeira vez praticar minha profissão de médico, trabalhando no hospital para tuberculose, depois outras doenças de pulmão. Isso me deu uma grande experiência, conheci muito o deserto do Saara, a luta do povo argelino contra o colonialismo francês, escutei coisas horrorosas que eles contavam que foram praticadas lá no país africano, pela Europa civilizada, chamada. E passou esse período, teve a anistia política, e eu voltei ao Brasil, e nessa volta ao Brasil, eu me envolvi na construção do PT. Né? Ali eu estou sentado em cima da cabine do caminhão, lá em Salinas, e o Lula, nós estávamos fundando o PT, isso em 1981. Dei sangue, suor e lágrimas pela fundação do PT, depois veio uma grande decepção. A grande decepção, eu até não culpo os desvios do caminho do PT, é que o exercício do poder político, o poder de Estado, ele quase que impede você praticar aquilo que você sonha. Você se torna um pouco prisioneiro da lógica do Estado. Aquela moral do Estado, a moral dos negócios, do comércio exterior, fabricar armas, como o Brasil está fabricando, que pode matar pessoas, é assumido por pessoas que lutaram comigo, e eu não aceito isso. Não aceito a corrupção. Então eu me afastei da vida partidária, não estou em partido político nenhum, mas não abri mão da luta política. Foi aí que nasceu o projeto Manuelzão. Eu me senti caindo do cavalo. É como se eu tivesse perdido o rumo. Toda aquela luta armada, prisão, exílio, fundação do PT, aquilo para mim já era passado. Aí eu aprendi outra coisa, a vida é feita de ciclos. Eu não posso pensar que a vida é uma linha reta. Sempre positiva, não. Às vezes você cai, você levanta de novo, você volta, às vezes recomeça, mas o recomeço nunca se sai do zero, você já sai da experiência adquirida e você vai construindo em espiral a sua vida, a sua experiência. O próprio Santo Agostinho colocava que o caráter se forma no dia a dia, nas decisões que você toma, dizendo não à corrupção, dizendo não à mentira, dizendo sim à verdade, assumindo atitudes corajosas, você constrói seu caráter. Você não herda caráter de família, nem da sua igreja, nem da sua família. Você constrói o seu caráter. E eu sempre vi isso como um processo muito bom de construção e de participação e de transformação. Viver é isso. Não deixar passar em brancas nuvens. É uma atitude. Eu amo tanto a vida que eu quero que cada dia seja melhor do que o outro. Né? Eu espero não ficar deprimido, desanimado, querendo morrer antes da hora. Né? Quando a morte chegar, eu vou ficar surpreendido e chateado. Eu queria continuar vivendo, mas não vai depender de mim. O projeto Manuelzão surgiu de uma revisão da minha vida anterior, pensando em formar uma coisa nova a partir da minha cabeça, porque a religião que eu tinha eu herdei dos pais. A luta política
contra a ditadura, a luta política do PT, eu herdei dos clássicos do socialismo mundial, das leituras que eu fiz. Mas não era eu mesmo. Eu nasci junto com o Projeto Manelzão, quando eu abandonei tudo que eu tinha aprendido. O essencial fica lá dentro, não sai. Mas joguei todo o entulho fora, esvaziei minha mente, como você esvazia um computador, e passei a formular uma proposta que eu queria para a vida e para o mundo. Eu imaginei o planeta Terra no espaço, todo azul, imaginei uma nave espacial, eu pilotando, chegando e descobrindo a Terra, o mundo. Não tinha cerca, eu não entendia por que tinha países, forças armadas, por que tinha guerra. Só via a beleza do ecossistema, com os peixes, com os passarinhos, com o mar, com a chuva, com a água, com as matas. E eu falei, esse mundo é que tem que recomeçar. Aí que eu descobri a questão do meio ambiente. Meio ambiente que inclui a política econômica. Meio ambiente que inclui o mundo cultural. Que inclui a construção da cidade de uma forma ecossistêmica. Então, essa mudança foi profunda. Não sinto mais saudade das minhas ideias e doutrinas político-partidárias, nem das minhas doutrinas socialistas. A minha visão ambiental, a visão do mundo complexo, transdisciplinar, em que tudo influi tudo, e o mundo em evolução, isso me dá suficiente combustível para continuar acreditando no mundo e nas mudanças. Mas foi preciso passar por essa mudança completa. A questão ambiental para o Projeto Manelzão e para mim significa uma nova maneira de se inserir no planeta Terra. Uma maneira que não vê apenas a vida humana, mas vê o homem não como ser extraterrestre, mas um homem como sonhava Darwin, que aceita a sua integração ao mundo animal. Um homem como parte da fauna, parte da natureza, convivendo com os rios, com as florestas, com o ar, curtindo isso, e não enfrentando o meio ambiente, mas se harmonizando e tirando proveito das energias que tem no planeta. Não pode haver contradição entre o ser humano e o meio ambiente. O desenvolvimento tem que ter base ecológica e não só sustentabilidade, porque sustentabilidade está sendo usado para dizer que vai continuar ganhando dinheiro eternamente. A questão ecológica coloca de outra maneira. Eu não vou priorizar o atendimento médico, eu vou priorizar a pessoa não adoecer. A causa maior de distúrbios na nossa saúde, eu falo isso com experiência, não como cientista, eu acho que é o estresse. A gente está andando tão estressado, tão irritado com tudo, que isso desequilibra o funcionamento do nosso corpo. Isso ajuda as doenças a se instalarem. E para viver bem, eu tenho que ter um ecossistema. Eu aprendi isso no Rio Cipó, numa noite, eu fui convidado para uma pescaria. E nessa pescaria, que eu não queria ir, que eu não gostava, também é muito frio, uma noite muito fria, de julho, me levaram ao Rio Cipó e numa barca e puseram um farol dentro da água e o cara com arpão para pegar os peixes maiores. Quando eu olhei assim, estava uma maravilha de peixe, de tudo quanto é espécie dentro do Rio Cipó. Um rio que mata ciliar, um rio preservado. Aí eu falei, isso é a saúde que nós queremos. Então eu comecei a fazer uma ligação entre saúde e ecossistema equilibrado. E não saúde como assistência médica. Hoje no Brasil, eles falam da saúde como sinônimo de hospital, medicamentos, CTI, ambulância. Isso é doença. Médico é um profissional para atender os enfermos, fundamentalmente. Saúde não é uma questão basicamente médica. Saúde é qualidade de vida, habitação, escolas boas, lazer, uma cidade mais tranquila, com bom transporte, as pessoas mais felizes. Isso que é saúde. Então é isso. Essa visão do Projeto Manelzão, eu vou terminando, mas como tudo é ciclo, o próprio Projeto Manelzão, para mim, ele tem seu tempo de vida, seu prazo de validade limitado. Tudo no mundo é assim. O próprio sistema solar um dia vai terminar. Tudo tem prazo de validade. É a maior bobagem você raciocinar em tempo linear. Você tem que raciocinar em tempo cíclico, onde tudo se recomeça. E aí, nós estamos lançando atualmente, com muita dificuldade, precisando de muito apoio, compreensão, um movimento pelos rios do mundo. Levar para o mundo inteiro, com empresas, governos, ONGs do mundo inteiro, um projeto de fazer o projeto Manelzão para o mundo. Mas nós não vamos expandir, nós vamos convidar outros atores para, junto conosco, fazer a reprodução dessa ideia.
Porque o mundo não continua prolongando infinitamente o tempo linear. Mas o mundo se continua através da reprodução das espécies, reprodução dos movimentos, reprodução das ideias, onde os DNAs se cruzam, ou pela metamorfose, que uma lagarta vira uma borboleta quando parece que estava morrendo. Essa é a ideia de ciclo, de continuidade e de acreditar numa transformação do mundo com paz. Um mundo em que haja respeito às ideias das pessoas e cada indivíduo possa brilhar ao máximo e não apagar o brilho individual em nome de um coletivismo que é, em geral, fruto do autoritarismo. Fazer cada indivíduo brilhar e imaginar uma transformação do mundo e acreditar num mundo sem país, sem forças armadas, sem guerra. Ok? Só isso.